Olá Celso, olá Celso Cordeiro, obrigada por aceitares parar o tempo um bocadinho comigo numa breve entrevista. É uma honra e um prazer incontestável. Vou-te fazer a primeira pergunta. Quem é, para responderes da forma mais sucinta que consigas, quem é Celso Cordeiro, pessoa, ser humano, e quem é Celso Cordeiro, autor e criador? Olá, minha querida amiga Isabel Branca. Antes de mais, deixa-me dizer-te que é um prazer enorme poder responder às tuas questões, às questões que entendas colocar. Falo-a com todo prazer e vou tentar ser o mais sintético possível. Em relação à questão que colocas de quem é o Celso Cordeiro ser humano, Celso Cordeiro não é mais do que uma pessoa vulgar, nascido no norte do país, com origens bastante humildes, e que há muitos anos, já há 40 anos, por razões várias, migrou para Lisboa e radicou-se na capital. E, para além disso, digamos que é alguém com um trajeto de vida já bastante longo, já são 68 voltas à Lua, ou ao Sol, ou o que queiram dizer. Eh, E nesses 68 anos já há muita vida vivida, eh, muita aprendizagem, porque nós aprendemos a vida toda. Eu continuo a aprender muita coisa na minha vida, e quero continuar a aprender, embora quem diga que o velho não fala línguas, não aprende línguas, eu acredito que o velho ainda pode aprender muita coisa e eu vou tentando aprender algumas coisas. De resto, o ser humano é alguém absolutamente normal, algo recatado, não sou pessoa de muita exteriorização, de muita extroversão, sou, por princípio, recatado e procuro ter uma vida calma e mais ou menos tranquila e sóbria e estar bem com a vida, fundamentalmente. Estar bem com a vida é estar bem comigo mesmo. E o reverso também. Quando perguntas quem é o autor não é nem mais nem menos do que o ser humano. É exatamente a mesma pessoa. O autor é apenas uma figura que o ser humano encontrou para conseguir muitas vezes pôr cá para fora alguns pensamentos, algumas opiniões, algumas emoções, algumas catarses, que de outra forma não seria capaz de fazer. Eh, o ser humano é alguém com alguma dificuldade de, ou com um constrangimento grande para expressar emoções e para expressar opiniões em público. Refugio-me bastante na minha concha. O autor, digamos que passa ao lado dessa concha, deita cá para fora o que pensa, deita cá para fora o que sente, a cada momento, em cada ocasião que me lembro de escrever, e deito cá para fora sem me preocupar se as pessoas criticam, se gostam, se estão de acordo, se não estão. É, é o que eu penso, é o que eu sinto. Saiu, não é polémico, não dá asa à discussão, porque é apenas a minha escrita e não vou alimentar quaisquer polémicas com isso. Há quem goste de ler, quem gosta, fantástico, eu continuarei a escrever. Quem não gosta, tem uma simples solução, é deixar de ler. Mas, basicamente é isso. O autor não é mais nem menos do que o escape do ser humano. Penso que não há muito mais a dizer sobre isto. Olá Celso. A tua resposta, sabes, eu acompanhei a tua resposta e foi um abrir de janelas, sabes?
Abriste muitas janelas numa resposta tão simples e tão profunda. Ia-te fazer uma pergunta que era o que é que te levou e o que é que te leva a escrever. Mas eu acho que na resposta que destas, que já diz isso, que é a catarse, a tua liberdade. Mas se quiseres acrescentar mais alguma coisa sobre o que é que te levou e o que é que te leva a escrever, ótimo. O que é que te inspira, digamos. E aproveito para fazer então outra pergunta, que é, fala-me da tua história a nível literário, a nível criativo, o que tem sido a tua história a nível criativo, o, o que é que tens feito? Pois bem, tentando complementar a pergunta anterior ou a tua primeira pergunta que fizeste na sequência da pergunta anterior e que tem a ver com o que é que me levou ou o que é que me leva a escrever. E perguntaste bem, porque de facto é o que é que me levou, o que é que me leva e o que é que me tem levado ao longo dos anos. Eh, Porque as razões são as mais variadas. Eu comecei a escrever bastante cedo, comecei a escrever com os meus 13 anos, sensivelmente. Eh, e nessa altura, e até eu direi que até aos meus 20 anos, fundamentalmente, eu escrevia por duas razões. Já porque descobri ou alguém me chamou a atenção, mais concretamente uma professora minha chamou-me a atenção para a faculdade que eu tinha de escrever. E para a faculdade que eu tinha de expressar na escrita algumas coisas que ela nunca me tinha ouvido expressar, nem ninguém me tinha ouvido expressar. Portanto, era um bocado o vencer um obstáculo, vencer uma barreira, porque eu, enquanto jovem, enquanto adolescente, apesar de ter sido sempre um jovem meio deslocado, com uma dose de loucura muito grande, com muitos disparates em todo o meu trajeto, eu diria que toda a minha dose de loucura era uma máscara muito grande que eu utilizava para a minha incapacidade de comunicar emoções. Eh, eu era capaz de brincar, era capaz de fazer as maiores palhaçadas, era o bobo da festa no meio do grupo, mas isso no fundo não deixava de ser um ponto de fuga para mim, porque eu aí não tinha que estar a expressar emoções, não tinha que estar a entrar em rota de colisão com ninguém, a dizer o que pensava ou a questionar aquilo que os outros pensavam. Portanto, eu exteriorizava de uma forma sem nunca deitar cá para fora aquilo que realmente sentia. Havia o Celso, que era o Celso propriamente dito, que guardava dentro da concha toda uma confusão de emoções, toda uma confusão mental muito grande, porque desde muito novo vivi muitas guerras mentais, muitas guerras com com os meus eus, com os vários eus, e depois a escrita permitiu-me descobrir, foi para mim uma descoberta, que afinal havia uma forma de eu deitar cá para fora, de eu me libertar de algumas coisas, de fazer as minhas catarses. E a forma de me libertar era escrever. Essa, agora, ao longo dos anos, se me perguntares o que é que me levou a escrever aos 20, ou o que é que me levou a escrever aos 15, o que é que me levou a escrever aos 30, ou o que é que me leva a escrever hoje, o que me leva a escrever são momentos. São momentos da minha vida, são emoções sentidas, são convulsões interiores, são conflitos interiores, são as minhas guerras com inconformidade em relação ao mundo em que vivo, porque sou um eterno inconformado em relação a muitos aspectos da nossa sociedade e à justiça social.
isso liberta-me, larga-me sempre muitos conflitos interiores. Todas essas coisas, há imensos momentos ao longo da vida que de repente me fazem escrever e me levam a escrever. Não há uma razão única que me leve a escrever. Até porque eu não escrevo por norma. Eu sou tudo menos um autor regrado, certinho, que escreve todos os dias, ou que escreve todas as semanas, ou dia sim, dia não, nada disso. Eu escrevo quando me dá na vineta. E dá-me na vineta ou dá-me na gana, quando dá. Posso andar dias seguidos a escrever vários textos sobre temas até diversos, mas posso passar temporadas sem escrever rigorosamente nada. Não há uma constância, e nem eu quero criar essa constância. Se há coisa que eu detesto na vida é rotinas, criar rotinas. Portanto, a escrita para mim não pode ser uma rotina. A escrita para mim é uma necessidade, é uma forma de eu respirar quase quando sinto essa necessidade de respirar. Portanto, não posso nunca transformar a escrita numa coisa que eu faço habitualmente só porque sim. Ou só porque tenho que escrever, ou só porque tenho que fazer mais não sei quantos ensaios poéticos, ou só porque tenho que publicar um livro. Não, nada disso. Falando muito abertamente, não estou nem preocupado com esse aspecto. Escrevo mesmo quando me dá na gana e aquilo que me dá na gana. Até nisso, continuo a ser extremamente rebelde, como já era na juventude. E na escrita eu continuo a ser rigorosamente rebelde, como era. Continuo a ser muito igual a mim próprio. Quando me pedes para te falar da minha história enquanto autor, eu direi que é quase uma história com absoluta ausência de história, porque assim, eu escrevi durante muitos anos sem que ninguém soubesse que eu escrevia. Ou pontualmente haveria no meu círculo, num círculo muito fechado de amigos, posso dizer que se calhar havia 4 ou 5 pessoas que tinham conhecimento que eu de vez em quando tinha assim os meus vibes e escrevia, mas gostava de escrever para mim, porque acima de tudo, e eu já disse isto muitas vezes, eu quando escrevo, acima de tudo, escrevo por mim e para mim. Uh, Ouvir a publicar, ouvir a divulgar o que escrevo é uma coisa que acontece depois complementarmente como uma consequência temporal. Ou pode ou não acontecer, não é definido à partida que o que eu escrevo seja para publicar ou vá ser publicado. E eu durante muitos anos escrevi sem divulgar, para além de 3 ou 4 pessoas, eu não divulgava nada do que escrevia. Aliás, muito rapidamente posso dizer que o meu filho, que tem hoje 44 anos, descobriu que o pai escrevia aos 25 anos de idade dele. E descobriu uma nova faceta do pai que ele não desconhecia. Usando palavras dele, ele disse-me na altura que descobriu um pai que não conhecia. Porquê? Porque eu até aos meus 50 e poucos anos, eu escrevia e guardava na gaveta, algumas vezes, outras vezes escrevia e a seguir tinha acessos de fúria e destruía o que escrevia, mas nunca, por nunca, partilhava com alguém, nunca partilhei com alguém aquilo que escrevia. Portanto, aqui não é história. A escrita é uma necessidade minha, intrínseca, à minha própria existência, mas não tem história. E só se começa a fazer história, entre aspas, quando alguns amigos chegados me convenceram há 13 anos atrás a publicar um livro. Quando publiquei o meu primeiro livro. Aí direi que poderá dizer-se que se começou a fazer história, se calhar. A partir daí os outros aconteceram, aconteceu o segundo, aconteceu o terceiro, aconteceu o quarto, aconteceu o quinto. Eu diria que já aconteceu o sexto, mas que ainda não está publicado.
está aqui guardado no meu computador, devidamente paginado, para publicar um dia, uh, mas sem a preocupação de estar a querer fazer história, sem a preocupação de cumprir calendário, sem a preocupação de ter pressa porque quero publicar mais um livro. Não defino metas para publicar livros. Tão depressa sou capaz de entender que vou publicar o que tenho neste momento já paginado, como posso mudar de ideias e de um dia para o outro achar que não vou publicar. Não há muita história para contar sobre isto. Digamos que a única coisa que é digna de algum realce é que depois de ter publicado o primeiro, obviamente, abriu-se uma porta para que se publicassem novos trabalhos e publicaram-se 5 livros até hoje. Publicaram-se trabalhos em muitas antologias, já são cerca de 4 dezenas. Foram-se abrindo portas pela própria receptividade das pessoas que me foram lendo. E aí tenho que agradecer a todas as pessoas que me têm acompanhado neste trajeto. A receptividade foi imensa, os meus livros foram sempre muito bem recebidos e bastante bem colocados, e obviamente vai ficando algum bichinho, vai-se abrindo uma porta. Será que vou publicar? Será que vou voltar a publicar mais algum? Veremos. Eu sempre me preocuparei a fazer história. Celso, Celso Cordeiro, então, viajei contigo, ouvir-te, viajei mesmo, inconformado, um traço. Respeitas o teu próprio ritmo, seja ele qual for. Portanto, isto é evidentemente é nitidamente uma paixão tua, a escrita. E não prescinde da liberdade, dessa liberdade do teu próprio ritmo, porque é evidente paixão, não é? Paixão. Celso, obrigada por me dares a conhecer e nos dares a conhecer um bocadinho mais de ti. E vou-te fazer outra pergunta. Desses teus livros que físicos, não é? Porque tu tens escrito bastante e eu gosto muito de ler, imenso, imenso. Tu tocas ali, sabes? E eu desses livros que tu publicaste, é possível ainda aceder a algum? Onde é que se pode adquirir? Porque alguém pode estar interessado, nomeadamente eu. É possível? E outra questão, só para acrescentar. Aqui a história somos nós, eu acho. E tu és história, a tua. Onde é que se pode adquirir? Ainda, Celso? Bom, em primeiro lugar, deixa-me agradecer o apreço pelos meus textos. É sempre gratificante saber que alguém gosta de ler o que escrevemos. Em relação aos meus livros, os primeiros 3 livros que eu publiquei foram editados sob chancela da Chiado Editora, respectivamente em 2011, 2013 e 2016. O primeiro chamava-se Sentires por trás de um sorriso. Esse existe apenas como o resto de coleção, mas está disponível para quem quiser adquirir. Existe apenas 2 exemplares que estão em meu poder. Do segundo livro, editado em 2013, que tem por título Confusão de Letras, existem, salvo erro, 4 exemplares, também em meu poder, e que estão disponíveis se alguém quiser adquirir. Do terceiro livro, lamentavelmente já não tenho nenhum exemplar que possa ceder a ninguém. Esse todo que eu tinha esgotou-se completamente.
Desconheço se na editora existe ainda algum estoque desse livro. Dos primeiros dois sei que não, os primeiros dois esgotaram também na editora completamente. Este terceiro não consigo assegurar que existe alguma coisa e eu também já não tenho. O quarto livro foi editado em 2019, já foi sob chancela da Editorial Infinita, e tenho, se não me falha a memória, e estou-te a falar de memória, de salvo erro, 6 exemplares em meu poder, e esses não existem mais na editora, só existem mesmo os que estão em meu poder. Do último livro publicado em 2022, existem 24 exemplares, também todos eles estão já em meu poder, não, já não existe nada na editora e estão disponíveis para quem pretenda adquirir. Como é que pode adquirir? Ou indo à minha página de poesia no Facebook, que é celsoscordeiro.poesia, e na minha página tem quer o meu contacto telefónico, podem utilizar, é público, quer o meu endereço de e-mail, mas já agora eu vou dizer, o endereço é celsoatcordeiro@gmail.com, e podem contactar por uma dessas vias, e eu estarei disponível, obviamente, para ou entregar em mão, se for alguém daqui da zona de Lisboa. Se for alguém do Porto, numa das minhas deslocações ao Porto, porque me desloco lá com frequência, também posso entregar em mão. Em alternativa, posso fazer chegar por correio, em 2 ou 3 dias, qualquer um dos livros. E é a disponibilidade que existe. Não há mais para venda. A minha história não está para venda, porque também não existe, não é história, e essa não se vende. Faz parte de mim mesmo e vai comigo para outro destino qualquer. Deixa-me só referir que o último livro publicado, em 2022, chama-se Cadernos de Ensaios em Verso. Celso, quanto cheiro, perfume, a humildade me chegou aqui, sabes? Perfume a humildade. E também interessante. Eu aproveito para lançar o desafio aos que nos ouçam, aos que nos estejam a ouvir, aos que nos ouçam, que, que entrem em contacto contigo e que consigam adquirir alguns dos exemplares que tens disponíveis, porque não tenho dúvidas algumas, nenhuma, não tenho dúvida alguma que vale a pena, que vale a pena. É assim, eu entrarei em contacto para o mesmo efeito, mas em privado, em privado. Olha, vou-te deixar aqui uma última pergunta, Celso. Uma mensagem para o mundo, tua, vá lá. Pois, pedes-me algo que não é fácil. Deixar uma mensagem para o mundo seria quase presunção da minha parte, tentar deixar mensagens ao mundo. Eh, mas eu acho que este mundo precisa de muito mais autenticidade, precisa de ser genuíno, coisa que deixou de ser há muito tempo. Nós vivemos num constante carnaval, vivemos num constante desfile, todos querem ser querubins e columbinas, toda a gente gosta de vestir a melhor máscara para sair à rua, toda a gente procura as luzes e os holofotes e esquecem-se de vestir aquela roupagem tão simples, tão nossa, tão natural, que é a roupagem do amor. Se as pessoas fossem muito mais autênticas e muito mais genuínas, seguramente este mundo seria muito melhor. Obrigada, Celso Cordeiro.
Gostei imenso, genuinamente, de te conhecer mais um bocadinho e acho que todos vão gostar, quem nos ouvir, de te conhecer mais um bocadinho e fabuloso, a sério, amei, fabuloso. Esta nossa conversa, este nosso parar o tempo, os dois, acho que é uma pérola sem dúvida. Obrigada. E peço desculpa porque estou um bocado emocionada. Estou um bocado emocionada porque fui levada pelas tuas palavras. Mas é assim, mais uma vez obrigada e espero que gostem. Um bem-aja a ti, um bem-aja a todos. E vamos lá adquirir, vamos lá retirar esses livros que ainda tens em tua posse. Vamos à corrida, a ver quem é que ainda consegue. Um bem-aja a todos.